A paz do Senhor, abençoado e abençoada de Deus. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje, Deus manda te dizer: Ele não terá misericórdia dessas pessoas. Pessoas que não tiveram misericórdia de você, meu amado e minha amada. Pessoas que atravessaram o seu caminho e trouxeram atrasos, danos psicológicos ou até físicos. Deus vai fazer uma justiça tremenda. Mas Deus manda te dizer: ai de você, se você colocar as suas mãos. Porque muitas das vezes pedimos justiça a Deus. Muitas vezes tem pessoas que nos difamam publicamente, nos tira de lugares e traz muitas vezes um prejuízos incalculáveis na nossa vida. Deus vai fazer uma justiça na altura do seu sofrimento, da sua espera. Mas não coloque suas mãos. Aonde a mão de Deus ela está. Irmão, se você ouvir qualquer barulho, ou tiver algum barulho ou ruído, é lá de fora. Eu preciso dar o recado a qual o Senhor mandou ministrar. Eu também não gosto de barulho, irmão. Eu fico irritada. Eu não sei se é a idade, eu não sei. Quanto mais velha fico, mais enjoada eu estou. Questão de barulho. Tem pessoas que gostam, né? Mas eu não gosto. Isso me irrita, né? Traz uma irritação pra mim, é barulho. Ainda bem que deve ter uma senhorinha que me ajudou, que falou o negócio do fundo do musical que tava alto. Graças a Deus também que não tô usando também fundo de musical, que também tava me tirando também o sossego também. Mas vamos prestar atenção na palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, irmão, fica em Gênesis, capítulo 6, verso 5, que diz assim: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e sempre estava pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração pesado, e disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Os irmãos já imaginam a passagem ao qual Deus mandou falar. É sobre Noé, irmão. Aquele tempo, o coração de Deus pesou. Irmão, uma coisa que Deus não suporta é injustiça. Pessoas injustas, pessoas que ficam maquinando, e tem pessoa que é especialista em maldade. Fica maquinando maldade um contra o outro. Atrocidade, pessoas que não têm empatia pelas pessoas, que fazem o mal. Irmão, tem gente que tem prazer em destruir, ficar olhando. Tem pessoa que se alimenta da dor do próximo. Existe pessoa na face da terra para tudo. Eu não duvido de nada. Nada, nada. E eu quero... E você também não deve duvidar, porque você já passou por muitas injustiças. E Deus não estava suportando mais a maldade daquele povo. Povo desobediente. Não queriam saber de Deus, só queriam fazer maldade um contra o outro. Atrocidade um contra o outro. E Deus se arrependeu, irmão, de ter criado o homem. Mas só que havia um homem bom, um homem obediente, uma família ainda que tinha princípio. Uma coisa que Deus ama, irmão, somos pecadores.
Sabe o que Deus ama nas pessoas? A obediência, a renúncia. Nós, irmãos, somos inclinados a fazer pecar. Tem pessoas que não fazem maldade, mas somos inclinados à nossa natureza, irmão. Porque as pessoas falam, o pecado é ruim. Irmão, o pecado não é ruim. Fazer maldade com os outros é ruim, mas o pecado em si não é ruim. Se fosse assim, ninguém pecaria, né? Mas o que Deus gosta, irmão, é a nossa obediência. É a gente se desviar, porque todo dia, né, passa a bandeja de Satanás. E a bandeja de Satanás passa recheada. Dependendo do que você gosta, Satanás vai te oferecer, vai te tentar. Cabe a você desviar seu olhar, dizer não e sair fora. Você tem duas opções: entrar no pecado ou se desviar dele. Mas não é isso que eu quero falar. Então Deus estava cansado da maldade e viu ali em Noé e nos filhos dele. Ele tinha 3 filhos, né? E as 3 noras, né? Tinha as noras também. Viu neles ali, irmão, retidão, princípios. Como o pai e a mãe, né, são de princípios, geralmente os filhos também. Geralmente, tem aqueles que o pai e a mãe dão exemplos, né? Mas às vezes tem filho que não tem muito caráter, desvia, né? Mas só que os filhos de Noé se baseavam no caráter do pai, da mãe. Era ali uma família de príncipe. E Deus se agradou daquela família. E Deus falou, não, eu vou salvar essa família. E escolheu Noé ali e falou para Noé construir essa grande arca. Irmãos, Noé ali começou a tentar convencer aquelas pessoas maldosas, pregar para aquelas pessoas maldosas, para que ela viesse ao arrependimento. Mas sabe o que aquelas pessoas fizeram? Começaram a zombar, a rir, porque Noé estava falando que ia vir uma grande justiça de Deus. E ele estava criando aquela grande arca, irmão, para que vidas fossem salvas. Igual hoje, né? Não tem igreja. Muitos não querem ter um compromisso com Deus. Ficar numa igreja. Não é que você está dentro da igreja que você vai ser salvo, não. Tanta gente fazendo maldade dentro da igreja, né? Que nunca foram convertidas de verdade. Estão ali como lobo em pele de cordeiro. Tá pior do que aqueles que nunca conheceram o Evangelho. Mas tinha uma promessa ali que Deus ia acabar o mundo com água. Noé, irmão, demorou 120 anos para construir aquela arca. Deus ali foi longânimo. Geralmente Deus não era muito longânimo, né? Eu falei sobre isso ontem. Mas nessa ocasião, como Deus ia acabar com a raça humana por completo, ele foi longânimo. Enquanto Noé, os seus filhos, estava fazendo aquela arca, ele estava pregando a verdade, pedindo que aquelas pessoas se arrependessem da maldade. Aquelas pessoas, irmão, era zombaria, desfaziam de Noé. É assim que as pessoas fazem maldade contra nós. Irmão, quando as pessoas fazem maldade com você, não está fazendo somente com você. Está ferindo o próprio coração de Deus. E é Deus que nos justifica. É Deus que faz justiça e a justiça pertence a Deus. Então, irmão, naquele tempo não chovia como hoje em dia. E aquelas pessoas riam pra caramba porque não tinha, irmão, essa chuva para alagar a terra. Mas como a justiça de Deus chega, irmão, chega de uma forma que seu inimigo nem espera.
estão de boa, de férias, cada um vai viver sua vida, rindo, como não houvesse amanhã. São assim que as pessoas fazem. Nos fazem maldade, nos traem, nos roubam, tira aquilo que nos não pertence, nos difamam publicamente, nos dá um prejuízo, nos joga em depressão e segue em sua vida como nunca viesse a justiça. Mas Deus, ele não dorme. Deus é justo. E com Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Irmão, chegou um tempo que a arca estava pronta. A zombaria continuava a mesma. O que aconteceu? Deus deu uma ordem para colocar os bichos, né? Ali que o Deus escolheu, para entrar na arca. Imagina a zombaria daquele povo. Imagina a fofoca. Irmão, Noé tinha que estar muito ligado com Deus. Irmão, nós que sofremos injustiça anos e anos, muitas das vezes a gente ficamos tristes. Por muitas das vezes Deus mandar que venhamos nos calar, ficar quieto, não falar mais nada. Houve um tempo também que eu acredito que Noé também ficou em silêncio. Porque essas pessoas começavam a rir, a zombar, então ficou em silêncio. Tem época de falar, irmão, com nossos inimigos, confrontá-los, mas tem hora também que precisamos ficar quieto. E foi o que o Noé fez. Chegou o dia e Deus pediu para organizar tudo, os animais, e ele e a família dele entrar na arca para esperar a chuva. Irmão, não chovia. Não chovia. Se você olhar no mundo antigo, não chovia. E Noé obedeceu. Foi a hora da justiça. Irmão, tem uma hora que a justiça vem. Pode durar meses, pode durar anos, mas Deus faz você contemplar a justiça dele. Irmão, às vezes eu fico tão triste quando as pessoas falam, vejo comentários, é raro, que Deus não faz justiça. Que Deus favorece as pessoas ruins e só as pessoas boas, irmão, são prejudicadas e não há justiça. Isso é uma mentira muito grande, irmão. Eu tenho contemplado a justiça de Deus na minha vida. E não é pouco. Sempre que eu posso, eu estou contando aqui. Fui injustiçada? Fui. Foram coisas que me trouxeram retrocesso na minha vida, depressão, perdas materiais. Foram. Mas também, Deus me faz contemplar a justiça do outro lado. Pode demorar o tempo que for. E na hora que a justiça chega, até você ficar com dó da outra pessoa. Porque Deus não brinca de fazer justiça, meu amado e minha amada. E ali começou a chover. Porque você sabe como começa a chover muito, começa a alagar. E as pessoas ali começaram a ficar preocupadas. Né? Porque não chovia e começou a chover. Tem gente aí que vai começar a ficar preocupada, irmão. Tem gente aí que estava rindo de você, que estava zombando de você. Fez algo e pensou que nunca ia colher. Deus sabe tocar. Deus sabe tirar a paz de alguém. Deus sabe colocar pessoas para pensar. Deus sabe incomodar nossos inimigos. Deus sabe fechar portas. Deus sabe fazer tudo dar errado. Deus sabe
Deus permite muitas vezes uma doença. As pessoas brincam com Deus, hein? Como Deus faz uma promessa de justiça, Ele cumpre. E ali a água começou a subir do céu, né? A água do céu começou a descer. Sabemos que tem muita água, né, subterrânea, e começou a subir aquela água dos rios. Irmão, o desespero. Irmão, Deus não tem piedade. Deus não tem misericórdia. Ele avisa. Mas se a pessoa não se arrepender, o juízo dele vem. E o juízo dele é doloroso. Vai ter pessoas aí de família, Deus está mandando falar aí, que mexeu com você. Que quando a justiça vem para a família toda, irmão. Não vem só para o pai e a mãe, não. É todo mundo ali. Deus pega, não importa se tem criança, se tem bebezinho, se tem isso, tem aquilo. Irmão, quando a justiça de Deus chega, é para todos. Se tem uma família aí que mexeu com você, espera a justiça de Deus. É por isso, irmão, que não devemos mexer com a família de ninguém, com os filhos de ninguém, amaldiçoar filhos de ninguém, falar de filhos de ninguém, porque temos filhos, irmão. Temos filho. Temos família. Falar de marido de ninguém, falar de esposa de ninguém, ficar criticando ninguém. Tem pessoas que têm o prazer de sentar na mesa e ficar falando da vida dos outros. E fica o dia todo ali, em rodinha, família. Irmão, isso é um perigo muito grande. A maledicência. E fala da família de fulano. Fala da família. Irmão, somos perfeitos? Eu não sou perfeita. Minha filha não é perfeita. Meu esposo que faleceu também não era perfeito. Temos nossos defeitos. Então não devemos, irmão, julgar ninguém. E tem pessoas que têm prazer, irmão, em fazer isso. Porque na mesma medida que julgamos outras pessoas, também vamos ser medidos. Então, irmão, aquelas pessoas começaram a ficar desesperadas, tinha criança, tinha mãe grávidas, tinha mãe amamentando, nenenzinho. Tinha muitos animais ali que não conseguiram entrar na arca, doméstico. Então, irmão, tinha idoso. E Deus sabia que Noé ia ter misericórdia. Que Deus fecha a arca. É bíblico. Para Noé não ter misericórdia. É por isso que eu falei, irmão, como Deus chega para fazer a justiça, é a justiça. É até para você ficar com dó. Mas se Deus manda você não ajudar, não colocar as suas mãos, não faça isso. Que vai sobrar até para você. Imagina se Noé abrisse aquela arca. O povo ia afundar, ia morrer Noé também. Então, irmão, muitas das vezes, quando Deus está fazendo justiça, não coloque as tuas mãos. Não abre porta, Pai, a não ser que Deus peça. Porque, irmão, o intuito de Deus, muitas vezes, é salvar. Deus corrige, Deus conhece o coração maldoso de alguém, irmão. E muitas das vezes Deus não permite que venhamos ajudar, porque Deus quer corrigir aquela alma. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas às vezes o castigo de Deus é muito extremo, irmão. Às vezes ficamos com pena da pessoa. Noé ali também ficou. Imagina o desespero de alguém morrer afogado, de ver criança que não merecia, mas casa dos pais pagaram um alto preço também. Então, irmão, você aí que foi injustiçado por alguém, foi traído, foi machucado. Eu ouvi até um comentário de alguém que estava muito envergonhado porque foi traído.
A esposa foi com outro, ou com um amigo, um negócio assim. E essa pessoa estava envergonhada, estava triste. Por que ficamos, irmão? Mas, meu irmão, eu quero te dizer, a vergonha não é sua. A vergonha é da pessoa que muitas das vezes, irmão, não tem caráter. Mas, irmão, a nossa vida é feita de escolhas, tá? Deus dá o livre-arbítrio para mim e você que viemos fazer uma boa escolha. Muitas das vezes, a maioria do nosso sofrimento, irmão, é por nossa escolha. Por causa da nossa carência, por causa da nossa paixão. Eu amo demais, sou apaixonada, não consigo viver sem essa pessoa. Irmão, não consegue viver sem... Eu não consigo viver sem comida, eu não consigo viver sem água e nem sem o ar para respirar. Mas eu consigo viver. A depressão não me matou. A depressão às vezes mata as pessoas. Que as pessoas param de comer, comem excesso, desistem da vida. Mata. Irmãos, ter muito cuidado, irmão, com as nossas escolhas. Tem situações, irmão, que somos vítimas de famílias tóxicas, pessoas tóxicas. Somos vítimas. Mas tem coisas, irmãos, que pegamos prova com as nossas mãos. E muitas vezes as pessoas, irmão, Deus faz que as pessoas vão embora da nossa vida, as pessoas aí, psicopatas aí, narcisistas, vão embora da nossa vida e a gente ficamos chorando por aquela pessoa, querendo de volta. Muitas das vezes as pessoas vão embora, vou ter que falar a verdade, muitas vezes não é perda não, é livramento. Vamos chorar? Vamos, que estamos apegados àquela pessoa. Mas paixão passa, irmão. Eu falei ontem que eu tive um relacionamento dos meus 13 anos até meus 17 anos com essa pessoa. Eu ia casar com esse cidadão, estava apaixonado, ele era apaixonado por mim. Mas era aventura, irmão. Era passeiozinho de barco, era bar. E eu, irmão, estava com o meu psicológico, eu vim de uma família tóxica. Eu precisava de cura. Eu estava me enfiando na bebida. Eu estava arrumando fuga no meu psicológico através da bebida, através de saída, aquelas aventuras, que é a paixão, irmão, aquela loucura. Graças a Deus, irmão. Doeu. Saí daquela paixão. Mas eu fiz a melhor escolha. Eu falei pro irmão, eu fiz a melhor escolha. Arrumei um homem de Deus. O homem que congregava comigo na mesma igreja, que proferia a mesma fé em Cristo, pensava igual a mim. Um homem que foi cura para mim, que cuidava de mim, eu cuidava dele. Entendeu? Um cuidava do outro. Havia respeito, irmão. Irmão, cuidado com sua escolha. Cuidado com esse negócio de paixão. Cuidado com esse negócio de relacionamento. Seja amizade, seja de familiar, seja relacionamento amoroso. Pior coisa é você se relacionar. Amizade, né? Você não sente tanto, mas quando é uma pessoa, irmão, que você tem uma relação íntima, é diferente. Para trazer para sua vida é fácil. Difícil é se desvincular dessa pessoa. Sabe? Eu vou te contar algo aqui. Isso foi lá perto de casa que aconteceu. Tinha um rapaz que ele era muito bonito. Entendeu? Ele era bem empregado. Bem empregado. Entendeu? Gostava da noitada. Tinha carro, a profissão dele. Tinha a casa dele, que ele fez no quintal, na frente da casa do pai. Irmã, ele arrumou uma mulher evangélica. Ela sabia que ele não era evangélico. Casou com ele pensando que ia mudar ele. Irmão, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam como elas querem mudar. E os dois se casaram. Tiveram 2 filhos homens. Esse homem, eles casaram na igreja, eu fui até no casamento deles.
entendeu? Foi na igreja, foi bonito, tal. Mas só que ele gostava do mundo lá fora. Irmã, essa mulher passou um sofrimento, essa moça. Irmão, ela era uma mulher espetacular. Ele não merecia ela. Mas ela sofreu tanto. Ele ia final de semana, saía sexta-feira, só voltava lá para domingo ou lá para segunda. Era um monte de mulher, traições. Ela chorava. Ela pagou um preço muito alto. Para piorar ainda a situação dela, a mãe dela estava andando de bicicleta e foi atropelada pelo ônibus. E o ônibus acabou passando, jogou ela para debaixo do ônibus e passou embaixo das duas pernas dela. A mãe dela ficou tetraplégica, né? Ficou na cadeira de roda. E ela teve que levar a mãe dela para cuidar. Ela com aquelas crianças pequenas, com a mãe para cuidar. Que sofrimento, irmão, daquela mulher. Que preço. Quanta vergonha aquela mulher passava, irmão. Passava aquelas meninas, né? Com aquelas roupas indecentes, ele mexia na frente da mulher. Não tinha respeito nenhum. Irmã, aquela mulher adoeceu. Adoeceu. Só vivia com a pressão alta. Lutando, orando por aquele homem, irmão. Aquele homem nunca se converteu. Nunca se converteu. Porque ele gostava. Ele arrumou uma amante bonita, trabalhava num bar. Bonita a amante dele. Todo mundo sabia que ele tinha amante. Essa amante era oficial dele. Entendeu? E ela sabia, ela orava, pedia oração ali, fazia campanha dali, fazia campanha de lá. O que aconteceu? Essa mulher tão boa, tão virtuosa, foi internada no pronto-socorro, mas acabou vindo a óbito. A mãe dela voltou foi morar com o irmão. Que ele fez esse homem? Não passou muitos meses, irmão. Poucos meses, ele pegou a amante e botou na casa dele. Todo mundo achou um absurdo. Teve mais 3 filhos com ele, essa amante. Irmão, esse homem perdeu o emprego. Olha como Deus faz justiça. Mesmo essa mulher que faleceu, que era ex, mesmo ela falecendo, Deus acabou fazendo justiça. Porque Deus faz, irmão. Independente que a pessoa esteja viva ou morta, Deus faz justiça. Pode passar o tempo que passar. E ele trouxe essa amante bonita, loira, bonita. Até a filhinha dela é a coisa mais linda que tem. Loirinha dos olhos verde ou azul, sei lá. Os filhos dela são muito bonitos. Irmão, eles começaram a usar coisas ilícitas. Ele perdeu o emprego bom dele, perdeu o emprego. Ela teve que fechar o bar porque teve filho. E eles começaram ali, a vida deles começaram a desabar. Até a casa dele, irmão, eles tinham 2 andares, a laje de cima, por causa da umidade, desceu. Ficou a coisa mais horrorosa. E eles não tinham dinheiro. O que aconteceu? Ele deu primeiro o AVC, ficou torto. Engordou muito ele e andava se arrastando. Essa mulher usando tanta coisa ruim, os dentes dela começou a ficar escuro. E caindo, alguns dentes caíram. O cabelo, ela não tinha mais dinheiro para se cuidar. Irmão, que situação daqueles 2. Vizinho daqui, vizinho dali, ajudava. Esse homem teve o 2º AVC e foi para a cama. Ficou ali, quando a gente ia visitar ele, irmão, ele estava de fralda. E essa mulher pedindo aqui, pedindo ali, a amante, que era a amante agora a atual esposa, tive que cuidar daquele homem. Que vida, irmão. Que vida. Então, muitas pessoas falam que Deus, ou até hoje, irmão, ele vai ou não vai, vai ou não vai. E essa luta tem mais de 4 anos, mais ou menos, essa luta aí. Que essa mulher trocando fralda, vai pro hospital, cuida dos filhos, não tem dinheiro para se cuidar. E eu quero dizer uma coisa.
Deus, ele é justo. Mas cuidado, irmão, com sua escolha. Eu creio sim que Deus pode restituir um casamento, um relacionamento. Eu não estou aqui para brincar com o seu emocional, fazer vídeo. O seu marido vai voltar, o seu relacionamento vai voltar. Aperta o like aqui, faz isso, faz aquilo. Vamos fazer uma campanha. Doa não sei quanto. Irmão, eu não vou fazer isso. Eu vou pregar a verdade. Se Deus pedir para falar que vai voltar, vai voltar. Tenha cuidado com sua escolha. Esse marido que foi embora, Deus manda te dizer, era uma pessoa que cuidava de você, que tinha carinho com você, que vale a pena você lutar. É uma pessoa, se você cair de cama hoje, irmão, vai cuidar de você. E Deus está manda dizer para homens aqui também, que essa mulher foi embora, te traiu. Essa mulher cuidava de você. Vale a pena lutar mesmo por ela? Era uma mulher que te respeitava? Era uma mulher que cuidava de você? Esse homem era um homem provedor? Irmão, para mim, o homem tem que ser provedor. Não tem que pegar o pouco que eu tenho. O homem tem que ser homem, irmão. Claro que nós mulheres podemos ajudar, né? Tem que ajudar. Mas o homem que tem que ser provedor. Se eu sair com alguém, eu tenho que pagar lanche ou pagar alguma coisa, vai ser uma vez só. Eu sou do tempo antigo, eu nasci 100 anos atrás. Eu sou ainda do tempo antigo. Então, irmão, essa pessoa, irmão, cuidava de você. Faça uma reflexão, irmão. Esse homem cuidava da sua estética, deixava um dinheirinho sobrar seu, ou mandava você pagar as contas também. Porque às vezes tem homem que... A mulher que banca a casa para ele poder bancar bebida, amante lá fora. A amante tá linda. Com cabelo feito, sobrancelha feita, pele bonita. E você? Irmão, se for um provedor, um homem de verdade, não queira na sua vida. Um homem que não venha cuidar de você, que venha ajudar a cuidar dos seus filhos. Tem um homem ainda de verdade. Não é para explorar o homem, mas o homem tem que ser homem. E mulher também tem que ser mulher. A mulher tem que cuidar do homem, sim. Eu lembro, irmão, do meu esposo, quando eu estava doente, ele fazia as coisas, irmão. Eu só não gostava que ele fazia comida. A comida dele era muito ruim. Mas eu comia assim mesmo, estava doente. Ele arrumava a casa. Irmão, quem me ajudou a criar minha filha foi ele. Quando ele não tinha um negócio próprio dele ainda, ele trabalhava à tarde, eu trabalhava de manhã. Eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar. Trabalhava num posto de gasolina como frentista. 6 horas tinha que estar lá na bomba para poder começar a abastecer. Largava 2 horas, corria para casa. Ele bebezinha, larguei a minha filha bebezinha com ele. Neném. Ele levava no postinho, ensinou ela a andar. Entendeu? Quando ele não era um pai, não, era uma mãe. Tá? Isso que era homem de verdade. Que cuidava de mim também, como eu estava doente. Ele arrumava a casa, lavava a roupa. Entendeu? E eu sempre cuidei do meu esposo também. Passava o uniforme dele. Ele não comia enquanto... Se eu saísse, irmão, ele me esperava. Porque eu tinha que colocar a comida dele. Entendeu? Colocava a comida dele. E antigamente eu andava bonita. Entendeu? Porque meu salário sobrava para mim cuidar e cuidar da minha filha. Esteticamente eu era bem cuidada. Então, irmão, eu cuidava do meu esposo. Como estava doente, botava a comida dele, botava na mão dele, porque merecia. Era raro ele colocar a comida dele. E se eu demorasse, irmão, chegar, ele comia uma banana, comia um biscoito, ficava devorando as coisinhas até eu chegar, esquentar a comida e dar na mão dele. Dar o suco dele, o refrigerante, sei lá. Sempre foi assim. A mulher tem que ser carinhosa, pô.
Então o amor, irmão, é de mão dupla. Então, vale a pena lutar por essa mulher? Vale a pena lutar por esse homem? Irmão, cuidado com o negócio de paixão, hein? Às vezes é melhor, irmão. Paixão, muitas vezes, irmão, é dependência emocional. Temos que tratar essa dependência emocional da nossa parte. Tem que ver se vale a pena. Entendeu? Irmão, é só ter aqui. Eu acho que eu já falei demais. Irmão, não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no meu canal. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. E creia, irmão, não tenha dúvida da justiça de Deus, que ela acontece. Pode passar tempo, mas a justiça de Deus chega. Eu quero agradecer os irmãos aí que têm semeado na minha vida. Eu não peço, mas tem irmão que tem abençoado a minha vida. Eu peço a Deus todo dia também, para que Deus venha multiplicar, que Deus não deixe faltar nada, irmão, na vida de família. Vocês estão precisando. Eu estou orando pela sua vida. Toda semana eu estou no monte, irmão. Deixa seu pedido de oração aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma oração também. Fica com Deus. Que Deus abençoe cada um. E até amanhã, se assim Deus permitir.